Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar junto com os irmãos de novo. Quero agradecer o irmão. Eu estava na porta e estava achando interessante, porque muito poucos de vocês eu conheço pelo nome, né? Então, como me foi passado, eu sei que é Yeterson, né? Isso. Mas quero agradecer ao irmão pela disponibilidade. Ele iria trazer a mensagem hoje e passou então para mim essa incumbência. E eu confesso aos irmãos que se existe uma coisa que me satisfaz é falar da palavra de Deus. Eu gosto muito de falar aquilo que Deus fala ao meu coração. E eu lembro que as primeiras vezes que preguei foi bem difícil, mas já faz mais de 40 anos, então já deu para mim aprender um pouquinho. Não muito, mas um pouquinho deu. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta para a igreja de Corinto, no capítulo de número 2, aonde eu gostaria, se possível, os que puderem, de pé, nós lermos do verso 1 ao verso 5, responsivamente. A palavra nos diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Quando é bom. Como eu não os conheço, eu não sei, né? Quando o pastor falar responsivamente, ele lê um texto e vocês o outro. Quando é em uníssimo, aí é todos juntos, tá bom? Então vamos lá de novo. Bom, foi um ensaio, né? Vamos agora para... Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Mas então pode ler, então, vocês podem ler o segundo, que no final vai se entender tudo. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Deus e Pai, a Tua palavra foi anunciada, foi lida. Pedimos que o Teu Espírito agora, Pai, coloque nas nossas mentes e no nosso coração, exatamente como o Senhor quer, que haja edificação na Tua casa e que em tudo o Senhor seja glorificado. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que tenho, ao longo desse tempo que tenho tido a felicidade de falar da palavra de Deus, eu percebo em todos os lugares, não é diferente na minha igreja, não é diferente nas igrejas, na convenção, nas denominações e nos evangélicos que converso, não é diferente de que existe um vírus no meio do povo de Deus. E esse vírus, ele é terrível. Esse vírus, ele contamina, esse vírus, ele aprisiona e esse vírus dificulta. Porém, João, ao escrever, no capítulo 4, verso 32, o texto que o Bolsonaro fala bastante, ele nem sabe o que é o contexto e o conteúdo desse texto. Diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu quero nessa manhã trabalhar isso com vocês. Muito claro. E eu espero que o Espírito Santo nos conduza a todos a um entendimento da palavra de Deus. Mas contam os
ilustradores de causa, que certo homem estava viajando e foi parar para ir ao banheiro ou fazer um lanche, e parou num quiosque na beira da estrada, e nesse quiosque ele, quando estava ali, ele olhou em cima daquele balcão uma cabeça de cavalo esculpida em madeira e de uma precisão extraordinária. Eu conheço bem esse assunto. Meu pai era escultor, meu avô era escultor. Meu pai fez para participar de uma competição em Orleans, no cinquentenário da cidade de Orleans. Ele foi convidado como leto para fazer uma demonstração da cultura. E ele fez lá um pássaro. E aquele pássaro é extraordinariamente perfeito. Feito isso na madeira, muito tempo depois, por alguma coisa que eu fiz e o pai ficou muito feliz, ele me presenteou, eu tenho lá em casa com muito orgulho isso. Mas, enfim, esse senhor, quando passou e viu aquela cabeça de cavalo, com os poros, com os cílios, com toda, parece que aquela madeira parece que tinha vida, de tão perfeita que era, ele rapidamente ficou impressionado com aquilo. Ele disse, poxa, mas quem poderia fazer uma coisa tão perfeita? E aí ele chamou o proprietário daquele quiosque e perguntou, mas quem fez isso aqui? Aí o cara disse, olha, é um senhor velhinho, trabalha ali atrás, numa oficina que tem ali. E o cara, então, ficou tão curioso com aquilo e tão impressionado com a perfeição daquela obra, que ele foi até aquela oficina. E chegou lá, encontrou um velhinho, maltrapilho, nada organizado nas suas ferramentas e nas suas coisas, tudo mal colocado assim. E ele ficou mais impressionado ainda. E aí ele perguntou para aquele senhor, foi o senhor que realmente fez aquilo? Ele, sim, eu faço aquilo. E ele perguntou, mas como que o senhor faz aquilo? Eu pego uma madeira e faço. Ele disse, o senhor podia me mostrar como o senhor faz isso? E aquele velhinho pegou um pedaço de pau, jogado no chão, quadrado, sem forma nenhuma, sem um preparo, e colocou em cima da banca, e pegou um formão, e ele começou, e ele disse para o jovem o seguinte, olha, eu pego uma madeira assim, sem forma, completamente informe, e eu vou tirando tudo aquilo que eu não quero. E à medida que eu vou tirando o que eu não quero, eu vou trabalhando ela de tal maneira que ela fique exatamente aquilo que eu quero. E ele então demonstrou, através daquela escultura, a obra de Deus na minha vida e na tua vida. Deus nos pega completamente ignorantes, sem consciência de nada, sem ter conhecimento das Escrituras, da palavra, da obra e da perfeição do nosso modelo número 1, Jesus Cristo. Que toda a palavra aponta, desde Gênesis, quando Adão e Eva caem no pecado, Deus já disse, eu vou mandar alguém especial, eu vou mandar alguém de grande relevância. E de lá foi estabelecido o filho da mulher que nasceria e queria o Gólgota para ser o perfeito, para ser o modelo. E parece que muitas vezes os homens, quando andam pelas estradas da vida, e olham alguma obra extraordinariamente perfeita, que só Deus pode fazer, tem dificuldade de entender. Então, irmãos, nessa manhã eu quero falar para vocês sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho e sobre o poder de Deus de transformar pessoas como nós em obras de arte, conforme o modelo principal, Jesus Cristo. É importante dizer para vocês que quando Paulo escreve essa carta a esses irmãos, a essa igreja, havia um pano de fundo muito interessante. Havia naquela época, irmãos, vivia o tempo
remanescente aos filósofos. A Grécia estava passando para se tornar, como até hoje, o grande elemento na área cultural, na área filosófica. Pensamentos que até hoje nós, embora às vezes não saibamos, nós estamos em toda a nossa cultura, no nosso dia a dia. Nós falamos do cardio e não sabemos que a cardiologia vem da palavra grega. Nós falamos de tantas coisas conceitos matemáticos, conceitos de pensamento. Nós, muitas vezes, vimos uma Olimpíada e vimos aquela coroa de flores na cabeça dos atletas e nós não percebemos que essa foi dentro da cultura grega estabelecida assim. Nós não percebemos que tantas coisas veio da Grécia e tantas coisas vêm dentro da cultura grega, atrelado até os dias de hoje. Nós temos muitas vezes, como alguém que não tem forma, alguém que não está lapidado, nós muitas vezes não entendemos o que a palavra de Deus nos apresenta. Nessa época, havia mais ou menos 50 partidos gregos, porque eles denominavam como partidos, mas eram viés filosóficos. Havia 50, mais ou menos, partidos filosóficos, e cada um deles estava passando ao mundo as suas filosofias, os seus pensamentos, as suas regras, os seus valores de como pensar, de como ser, de como agir. E todos esses princípios eles foram atrelando a toda a existência da época. E os romanos, que estavam agora no Império, os romanos também se valiam muito das técnicas e dos pensamentos. Não vamos longe que até hoje a filosofia usa e trabalha Platão, Sócrates e tantos outros filósofos que eram daquela época. E há muitas coisas que até hoje nós vivemos e que nem temos a dimensão de quão importante ou quanto isso está implícito na nossa cultura, as filosofias pregadas naquela época pela Grécia. E é importante dizer que essa cultura grega, ela invade a igreja. E ela começa também, a igreja, a ser inundada com os pensamentos gregos. E é importante dizer para vocês que lá havia uma outra linha doutrinária, que era a mosaica. E então tinha, através dos escribas, alguém responsável dentro da cultura judia ou do hebreu, de estar responsável a dar os valores, a dar as réguas, a determinar o que era certo ou errado e talvez até adequar as leis mosaicas de Moisés às realidades diurnas da igreja. Então era comum, irmãos, em qualquer dificuldade, a igreja ter embates na área filosófica e também mosaica. E Paulo, conhecedor, como poucos, tanto da cultura grega, mas também da mosaica, porque ele era fariseu e era também de filho de pai grego. Então ele, conhecedor desses viés e conhecedor de toda essa capacidade da igreja de ser influenciada tanto pela filosofia quanto pela lei mosaica, ele vai visitar essa igreja e ele diz claramente: olha, eu vim até vocês e eu decidi não saber nada. Ou ele, em outras palavras, diz: pessoal, eu vim aqui e eu não estou preocupado nem com a filosofia dos sábios e nem com a lei ou as questões judaicas através das leis de Moisés. Ele vai àquela igreja e diz: eu estou aqui por um só objetivo. Eu estou aqui para falar para vocês de Jesus Cristo e esse crucificado. Porque, irmãos, a questão cultural, tanto grega quanto judaica, elas tinham muitos conceitos e preceitos. Muitos, ao ser descendentes de Abraão, estavam deixando o sacrifício da cruz e deixando a vida cristã em segundo plano. Outros
pela sua maneira e postura de ser. E aí eu paro para dizer para vocês uma coisa. Na nossa cultura, nós somos tão influenciados que para nós, o maior é o mais forte. Nós somos tão influenciados que nós criamos os nossos filhos, e eu posso dizer para vocês, que nós lutamos para que ele seja o mais veloz, o mais forte, o mais inteligente, o mais sábio. Mas a sabedoria que nós, eu e você, sempre buscamos é a sabedoria alcançada no mundo e nos conceitos do mundo, matemática, filosofia, português, inglês. Essa é a sabedoria que vinha daquela época, crescendo cada vez mais, e nós até hoje estamos nessa cultura. E parece que o povo daquela época estava tão, e a igreja daquela época estava tão preocupado com essas coisas, que esqueceu do sacrifício de Cristo na cruz e do centro do Evangelho, do ensinamento puro e completo da palavra de Deus. Então, Paulo, quando vai àquela igreja, ele diz claramente: eu vim até vocês, e eu aqui não venho com sabedoria dos gregos, e nem com a cultura da igreja mosaica, mas eu venho em nome de Jesus, por Jesus e em Jesus. É importante dizer para vocês que isso é tão interessante, que nós também poderíamos usar esse texto de uma outra maneira, e não estaríamos errados. Porque também aqui Paulo está dizendo que ele não estava preocupado com a cultura do local e nem com a história do local. Porque muitas pessoas, não pelo viés mosaico, nem o grego, mas também se outorgam: eu sou o fundador da igreja, eu sou de uma família grande da igreja, e eu tenho uma folha prestada na igreja tão grande e tão intensa, eu tenho estudo, eu tenho conhecimento, eu venho de uma geração, 2, 3, 4 gerações. E quando nós trabalhamos especificamente esse ponto, eu chamo a atenção de vocês para alencar se isso não é uma postura da influência da cultura grega dentro da nossa cultura, em que nós valorizamos o primeiro, o mais forte, o que tem uma história mais bonita, o que tem uma capacidade maior. Mas Deus, o Senhor dos senhores, Ele muda essa realidade. Deus transforma isso de uma maneira complicada. Para os gregos, se vocês não sabem, para os gregos, existe um grande dilema pessoal. Ser ou não ser, eis a questão. Os gregos trabalhavam muito intensa. Para um grego dizer que ele não era nada, que ele não tinha capacidade nenhuma, estudo nenhum, que ele era simples, que ele era um ignorante, quando isso era dito para o grego, era a mesma coisa que dizer que ele não é nada. Ele não tem conhecimento nenhum, ele não serve para nada, ele é um inútil. Um grego interpretava quando se dizia que ele não era um detentor de um conhecimento filosófico, ou para um escriba que ele não tinha o acompanhamento da lei mosaica, era a mesma coisa que dizer: tu é um imprestável, tu não serve para nada, tu é um enfeite, tu não tem capacidade nenhuma, fica quieto, não te pronuncia, tu é desprezível. Pois Deus, e por isso Paulo diz, no capítulo 1, verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Vamos aqui, meus irmãos, fazer uma pausa nessa questão histórica e vamos nos ater a um detalhe muito importante. Irmãos, Jesus Cristo é um fracasso. Ele veio ao mundo e foi feita uma cerimônia muito bonita, reis magos, presentes, mas se existe alguma coisa mais fracassada na terra do que Jesus Cristo, não se ouviu falar. Vem como filho de Deus, faz milagres e morre numa cruz. Cruz, símbolo da desgraça, símbolo da degradação humana, do castigo.
E ele morre numa cruz, acaba ali as coisas, o seu reinado, o seu poder, a sua majestade, a sua grandeza, acaba na cruz. Há muitas coisas que nós, muitas vezes, não damos a Deus a honra devida ao seu nome, de entender que tudo foi o plano de Deus em fazer com que as coisas que não eram se tornaram as excelentes. Mas muitas vezes nós, na igreja, não consideramos as coisas mínimas, as simples, e queremos as coisas valorizadas pelos homens. O estudo, a filosofia, o conhecimento. Mas o Deus, Ele não age assim. Ele pega as coisas loucas desse mundo e torna elas a sábia, a grande. E as coisas sábias desse mundo, sabe o que Ele faz? Olhem, capítulo 1, verso 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ele está falando, irmãos, nesse pano de fundo, onde os filósofos se otorgavam a ser reconhecidos e serem ouvidos dentro da esfera cristã, onde os judaicos estavam ali trabalhando as questões mosaicas. Então aqui Deus diz assim: eu vou aniquilar isso, eu vou acabar com isso. E aí ele fala no verso 20, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Meus irmãos, quando a sabedoria do mundo ela entra dentro da igreja, quando a sabedoria do mundo entra através de qualquer desculpa, seja ela filosófica ou mosaica ou teológica, acontece o distanciamento da cruz de Cristo, do foco do Evangelho, aonde Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas é importante dizer para vocês que o porquê que Deus trabalha isso de maneira forte, muito forte, porque todo viés teológico, seja ele qual for, seja ele da filosofia, ou seja do mosaica, ou qualquer outra que vocês podem estar pensando, eu não gostaria de citar nessa manhã, todos esses viés foram escritos por homens, mas só a palavra foi divinamente inspirada. E eu acredito, irmãos, que dentro desse escopo, nós temos muitos homens maravilhosos, extraordinários, homens que tiveram experiências com Deus maravilhosas, mas o que eles escreveram não foi inspirado por Deus para correção, para nos redarguir e para nos corrigir para toda boa obra. Quando nós vamos então esquecendo a vontade, e quem é o nosso modelo, e qual é o seu evangelho, e qual é o seu ensino, o que ele queria de nós, nós passamos então a andar como aquela igreja daquela época, querendo ser serva de Deus, mas com um viés filosófico. Dentro de uma cultura, dentro de ouvir pessoas de renome, pessoas como Sócrates e Platão, que até hoje o mundo reverencia. Mas nós conhecemos o Evangelho de Cristo. E ele então diz: eu vou aniquilar a sabedoria dos sábios. Falando dos gregos, eu vou aniquilar a dos escribas, falando da lei e do judaísmo. Ou mosaica, a lei. Mas o que ele quis dizer é que em Cristo tudo se faz completo. Por isso, ele diz, visto como que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria,
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quando nós entendemos, irmãos, que toda e qualquer sabedoria ou conhecimento que nos afasta do princípio do Evangelho, Jesus Cristo e a sua vontade, nós então começamos com esse vírus a ser infectado. E quando ele nos infecta, ele vai nos tirando, nos distanciando daquilo e para aquilo que nós fomos chamados. Por isso, se nós formos olhar o que Cristo fala em Mateus 11, 29, ele diz: aprendei de mim, olhem para mim. E ele disse: aprendei de mim porque eu sou manso e suave. O meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Se vocês forem fazer uma exegese desse texto, ele estava dizendo o seguinte: meus irmãos, os gregos põem níveis altos, os da lei põem regras, os escribas eram mestres nisso. Mas eu não coloco regra nenhuma. Eu não boto peso em cima de vocês. Vocês querem me servir? É pela graça. E outra, não tem pagamento, é de graça. O único que pagou foi ele. Então o que ele está dizendo, aprendam comigo. Os gregos querem a filosofia, o conhecimento. Os gregos dizem que tem que ser o melhor aluno da classe. Os gregos dizem que tem que correr melhor do que todos. Mas eu não coloco esse peso em vocês. O meu fardo é leve. Vocês querem carregar? Por isso ele diz: aquele que quiser vir após mim, pega todo dia a sua cruz e vem. Mas ele não coloca peso, conforme Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Primeiro diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Mas depois ele diz: porque fiel é Deus, que não nos dará a tentação, senão humana. Mas antes, com a tentação, ele vai nos prover o escape, para que eu e você jamais possa ter uma carga maior do que nós podemos suportar. Esse é o nosso Deus, que pegou a sabedoria dos gregos e pegou toda aquela cultura de Moisés, da lei, das regras e do conhecimento, e disse: não é assim no meu reino. No meu reino, o primeiro, os gregos, o primeiro era quem chegasse primeiro. Mas na regra do nosso Deus, o primeiro vai para o fim da fila. Cristo, quando chama os seus discípulos, ele fala e mostra a cadeira de Moisés, diz: olha lá na cadeira de Moisés. Os escribas e os fariseus, eles são apaixonados por aquele lugar. Olhem bem porque falam, não porque fazem. Porque falam muito bem, mas não fazem. Atam fardo pesados aos ombros das pessoas, mas eles mesmos, nem com a ponta da unha carregam. O que ele estava falando é que no reino de Deus a regra é diferente. Os valores são diferentes. Na regra de Deus, o maior serve o menor. O primeiro seja o último. E o nosso modelo fez isso por nós todos. E não imputa para nós nem a sabedoria dos gregos, nem a cultura de Moisés. Então é muito importante, irmãos, nós entendermos que, como crentes, segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, nós somos transformados. Talvez transformado como um toco, sem qualquer cuidado e qualquer aparência. Talvez nós, ao chegar na igreja e ao sentar num banco da igreja e aceitar esse Jesus, nós somos completamente informes. Nós não temos a forma, talvez nós temos a forma do grego ou da lei. Talvez nós pareçamos o pastor da igreja e talvez o pastor pareça o líder da denominação. Mas não é esse que morreu na cruz e não é esse o evangelho. O evangelho que eu vim e que eu prego é Jesus Cristo e esse crucificado. Então, quando nós entendemos isso, irmãos,
nós vamos para a palavra de Deus e a temos como nossa confissão doutrinária. Eu, por exemplo, irmãos, ou vou dizer para vocês aqui, vou confidenciar para vocês, existe uma grande vírus no meio do povo evangélico que se chama cultura denominacional. E tem aqui, nós poderíamos dar esse viés de todas as denominações, todas, inclusive a nossa batista. E muitos de nós achamos que somos melhores, porque cuidamos disso, porque atendemos isso, porque temos essa visão. Mas essa visão sempre foi desenvolvida, planejada, escrita e trabalhada por uma mente humana. Eu não vou discutir a veracidade e nem a honestidade, porque eu tenho alguns por grande estima. Por mais e porque estudei a teologia, alguns teólogos batistas, eu sou fã da maneira deles pensar. Mas o meu evangelho, a minha vida, jamais eu vou defender. Por quê? Porque eu defendo e sei que só o evangelho pode nos tornar sábio para a conservação da nossa alma. Por isso Paulo escreve a Timóteo e diz: conjuro-te, pois, perante Deus e os homens, que tu prega a palavra. A tempo, a fora de tempo, repreendas, redargues, com toda a longanimidade e ensino, porque haverá um tempo, irmãos, que pessoas vão se cercar de filosofias e de regras e de sistemas denominacionais e de culturas de homens para exercer o seu entendimento da palavra e da obra de Deus. E o que Paulo, quando vai nessa igreja, ele afirma categoricamente: a minha questão não é essa maneira de pensar ou aquela maneira de pensar, mas é através daquilo que Deus estabeleceu no meu coração, me tirando de mim tudo que não presta, para que fique a beleza do evangelho, sendo através da minha vida reconhecida por todos. O ensinamento de Cristo, ele é o modelo. Quando ofendido, não ofendia. Quando ultrajado, não ultrajava. Quando maltratado, não maltratava. Parece que nós começamos a perceber que não é o que vence a batalha que é o melhor. Não é o que chega primeiro que é o campeão. Que, aliás, nós temos um hino no cantor cristão extraordinário, né? Os irmãos lembram? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros. Quando eu e você estamos diante da palavra de Deus e sabemos que o evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação, nós não queremos saber se batista, assembleia, presbiteriano ou luterano, mas nós queremos saber o quanto Cristo crucificado habita no nosso coração e qual a nossa verdadeira profissão e confiança de fé nesse Jesus. Por isso, aqui ele começa a fazer esse discurso. Quando ele diz, nesse capítulo 3, verso 18, ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito, meu irmão, é aquele que está fazendo a obra na nossa vida. E quando ele faz a obra na nossa vida, ele começa a tirar em nós e tirar de nós tudo aquilo que não presta. Então, o poder de Deus, que é o Evangelho, a sua palavra, começa a transformar a minha vida. E eu, então, que não tinha paciência, começo a ter uma coisa extraordinária. Porque Gálatas capítulo 5 fala, quando o Espírito Santo ele me capacita. E ele começa a transformar aquele toco informe em uma obra de arte. Ele começa a me dar paciência. Ele começa a me dar longanimidade.
Ele começa a tirar de mim tudo aquilo que não presta. E eu passo a ser alguém que, através de mim, exala o Cristo crucificado. Aquele que eu professei ser o meu Senhor. E eu não procuro mais os primeiros lugares, nem procuro mais ganhar as corridas e ser o mais exaltado na igreja, mas eu procuro sim ser o servo maior. Aquele que deixa os outros passar na frente. Aqueles que têm longanimidade, paciência, domínio próprio, temperança, porque agora o Espírito Santo está fazendo uma obra no meu coração. E eu, por menor que eu me sinta e apareça, eu sei que o poder de Deus não se manifesta nos poderosos e nos sábios, mas ele se aperfeiçoa no simples e na simplicidade. Então eu busco as coisas comuns, eu busco as coisas simples. A minha vida ela tem um objetivo, servir o meu irmão. Então eu nos meus embates, seja ele qual for, seja grego ou seja mosaico, eu tenho o irmão por superior a mim mesmo, e eu então oro pelo irmão, e eu sofro pelo irmão, e quando o irmão está ofendido ou chateado comigo, aquilo me incomoda, aquilo me entristece, porque eu sei que eu não quero ser o que vai vencer o embate, ou que vai estar à frente do meu irmão, mas eu quero, como Cristo que o serviu, e ele faz isso de uma maneira maravilhosa, quando ele pega aquele pé do Pedro, e ele então vai lavar o Pedro, e Pedro já rapidamente usa a sua mente que vivia inundada com a cultura da época. E ele diz, não, imagina, o senhor, não, eu tenho que servi-lo, eu que tenho que lavar o seu pé. E aí Cristo diz, olha, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Aí Pedro já volta de novo, agora deixou a filosofia grega e vai para mosaico e diz, não senhor, mas então o senhor pode me lavar inteiro, dar um banho completo, geral. Pode até botar um talquinho depois. E aí Cristo disse, tu tem casa para tomar banho. E aí lava o pé de Pedro e faz uma pergunta para mim e para você. Você entendeu isso? Será que nós, irmãos, aceitamos a Cristo, fomos ao batismo? Será que nós aceitamos? Entendemos essa palavra? Porque se nós entendemos, que igreja gloriosa, não tem ninguém querendo ser o primeiro, não tem ninguém querendo ser o maior, não tem ninguém colocando julgo em ninguém, não tem ninguém colocando peso em ninguém, porque se o dono da igreja, aquele que é o motivo da nossa salvação, aquele que nos criou, nos gerou e nos fez, ele disse, eu não boto julgo em ninguém. E talvez eu, como pastor, ache um monte de julgo para colocar nas pessoas. E as pessoas têm que ser o melhor, têm que ser o mais rápido, têm que ser o mais completo e têm que dar resultado. E eu não percebo. E essa era a filosofia grega. Mas a filosofia de Cristo, ele traz, eu tenho um mandamento diferente para vocês. Um mandamento novo que não vem da lei de Moisés. Vocês lembram qual é? Lembram, né? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disso depende a lei e os profetas. E depois ele diz, agora eu vou deixar uma regra para vocês. Já que eu deixei o mandamento, agora eu vou deixar uma lei para vocês. Está escrito em Gálatas capítulo 6, verso 2. Carregai as cargas uns dos outros, e aí cumprireis a lei de Cristo. Meus irmãos, quando eu olho isso, e quando eu leio, e quando eu vou para a palavra, eu vejo que há um equívoco tão grande no meio da igreja, seja aqui ou seja em qualquer lugar, onde parece que as pessoas de mais destaque, as pessoas com mais cultura, as pessoas mais afortunadas são aquelas que nós denotamos e damos mais atenção. Mas essa, meus irmãos, é a cultura, ou é exatamente o vírus impregnado em nós. Mas quando nós entendemos que o modelo de Cristo sendo Deus e Senhor, Paulo escreve aos Filipenses capítulo 3,
Ele não teve dificuldade de deixar de ser o Deus e descer a esse mundo e se entregar por nós. Muitas vezes nós, na igreja, queremos defender aquelas nossas ideias, os nossos pensamentos, e não é um problema de Garopaba, não é um problema da Tibe Criciúma, é um problema das igrejas cristãs, aonde denominações se outorgam a dizer que as outras estão certas, que as outras estão erradas, mas eu não vejo, irmãos, eu não vejo uma denominação sair da sua casa, do seu eixo, e vir na outra e dizer assim: nós estamos aqui para orar com vocês, para abençoar vocês. Vocês estão precisando de alguma coisa. Eu não vejo as igrejas saírem do seu eixo e vir aqui. Vocês passaram por tempestade, vocês estão passando por problemas. Nós estamos aqui para vocês saberem que nós estamos aqui para ajudar vocês. Mas muitas vezes nós queremos que as igrejas façam. Eu sou um, sabe? Eu passei por uma luta muito grande há alguns anos atrás. E as pessoas passavam por mim e ainda perguntavam: e daí o que houve? Mas ninguém estendeu a mão e disse assim: eu estou aqui para ajudar vocês no que precisar. Por isso, é fácil nós olharmos na igreja. Mas Deus não disse que o Evangelho veio para comunidades. Mas as comunidades são feitas de pessoas que têm uma experiência pessoal com Deus. E essas pessoas precisam entender que o Evangelho veio para que nós fôssemos transformados de fé em fé e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E através dessa aparência, através dessa pureza, em que Deus tem a oportunidade de tirar de nós tudo que não presta. E aí nós ficamos uma obra de arte, aptos para refletir Jesus Cristo, mostrar ao irmão e à comunidade e todos Jesus Cristo, na sua pureza, sem peso, sem regra. Mas a única regra é a liberdade, porque olha só, tem grandes pensadores que escreveram livros maravilhosos sobre a doutrina da graça. A salvação é pela graça. Mas daqui a pouco começam a botar o peso da graça na igreja. Jesus Cristo é o Senhor da graça. E Ele quer de mim e você só uma coisa. Lembra? Amarás ao Senhor teu Deus de todo, com toda e de todo. É isso que Ele quer de mim e de você. E se você, meu irmão, foi infectado com o vírus do conhecimento, ou com o vírus da sabedoria, eu quero chamar você nessa manhã a se converter a Jesus Cristo. Porque se você se converter a Jesus Cristo, você não pense, meu irmão, que essa coisa chamada igreja, ela foi uma coisa em que Deus jogou no mundo e ela se livrou e vai se virar e vai viver como tu quer, desde que tu obedeça a minha palavra. Não é assim. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz que o Espírito coopera na nossa força. Quando eu estou certo, o Espírito Santo me dá toda a razão, e eu então estou certo, e ai de quem me contraria. Vocês já leram esse texto? Eu confesso para vocês que os gregos estavam loucos para escrever. Que, aliás, a cultura é tão implícita na palavra que o Novo Testamento, você sabe qual é a língua? Embora tenha alguns tópicos que fala-se que foi escrito também pelo aramaico, mas a maioria do Novo Testamento ele é escrito em grego. Então vocês imaginam as palavras, imaginam o sentido, que do grego para o judeu é completamente diferente. Aonde, na época, o grego era o top de linha na área da sabedoria. Mas Judá era a tribo menor que Deus então escolheu para ser o seu povo. Você pode ser tudo o que você quiser diante de Deus.
Mas eu peço que você nessa manhã possa deixar Deus fazer de você o que Ele quer. Mas para isso, Provérbios 3 diz: reconhece Deus em todos os teus caminhos, porque Ele endireitará as tuas veredas. Eu posso dizer para vocês, eu me converti aos 12 anos e fui batizado aos 12 anos. Nasci, claro, numa família que vinha tradicionalmente dentro da Igreja Batista. Mas, meus irmãos, eu estudei a teologia, todos os viés de reforma, disso, daquilo, tudo. Mas, irmãos, eu estou me lixando para isso tudo. Porque eu não preciso de reforma, irmãos, eu preciso do Evangelho. É o Evangelho que é o poder de Deus. A reforma é para quem está errado. E a reforma só foi necessária, e os 5 solos, porque o povo se desviou da verdade. O povo se desviou do caminho. Então tudo isso foi necessário e é louvável. E todas as pessoas que não entenderam precisam entender. Mas nós, e o que nos salva, e o que foi feito para que nós pudéssemos ser salvos, é o Evangelho de Cristo. Então eu e você, como Paulo vai a essa igreja e escreve, olha, eu não quero saber de sabedoria e nem de conhecimento, eu quero saber de Cristo e ressuscitado. E muitas vezes alguns filósofos e alguns irmãos de igreja não conseguem mostrar um fio de cabelo de Jesus Cristo, mas conseguem mostrar toda a filosofia de homens e conhecimento de homens que não levam ao céu, porque é só Jesus Cristo que salva. Esse vírus que você, Paulo escreve um pouco à frente, ele diz assim: qual o homem que conhece a coisa do homem, a não ser o próprio homem? Só nós sabemos o que pensamos, só nós sabemos o que defendemos, só nós sabemos o que cremos, e só nós podemos saber como anda o nosso pensamento. Por isso eu entendo muito perfeito que Isaías capítulo 6, quando Isaías teve aquele contato extraordinário, quando ele diz: ai de mim, porque eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Maldito homem que sou, quem me livrará? Deus então manda do trono da graça uma porção do Evangelho, toca na vida dele, o purifica. E sabe o que ele diz? Estou pronto agora para servir. Estou pronto para ser um crente, um verdadeiro irmão, um verdadeiro servo. Agora eu sou alguém especial, porque eu sou santo, eu sou uma nação santa, eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas não é, meus irmãos, nesse mundo que nós vamos estar reinando, que nós vamos estar com a coroa da justiça, porque aqui nesse mundo nós temos que falar só das grandezas de Deus. Foi para isso que nós somos chamados. Toda outra sentimento ou filosofia nos atrapalha. A verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo, entretanto, expondo sabedoria entre os experientes, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderes desta época, que se reduzem a nada. Capítulo 2 de 1 Coríntios, verso de número 6, verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para a nossa glória. Sabedoria essa que nem os gregos entenderam. Irmãos, se a filosofia praticada e nutrida pelas faculdades, pelas universidades, se eles entendessem o Evangelho, irmãos, esse mundo era perfeito, era uma maravilha. Mas minha irmã é completamente equivocado, cada vez mais longe do princípio, longe da palavra, longe da pureza. Mas o pior é que ele fala, nem os poderosos. Sabe quem é que ele está falando dos poderosos ali? Você sabe quem é que matou Jesus?
Vocês sabem quem é que deu e que levou para Pilatos e que mandou para Pilatos? Foi a liderança da igreja da época. A liderança da igreja da época estava tão implícito e com o vírus tão latente dentro de si, que eles ainda se preocupavam com a lei de Moisés. E eles queriam então um Jesus que cumprisse o seu jeito, a sua maneira de pensar. Mas Deus nos deu o Espírito. E o Espírito que chega a estar e prescrutar as grandezas ou as profundidades de Deus. A palavra diz que ele vai diante de Deus e diz que ele nos orienta. Ele nos guia, ele nos conduz. Então não é teologia, não é filosofia, não é valor outro, mas é o Espírito Santo que habita em nós. E talvez, irmãos, muitos crentes que habitam igrejas e foram e aceitaram como homens naturais, vivem orientados por filosofias, por valores e por ensinamentos que não têm nada a ver com a orientação do Espírito. Então não conseguem ver nada. Eles só conseguem ver valor. Quem é o primeiro? Quem é o grande? Quem é o sábio? Quem é o entendido? Porque a sabedoria de Deus inverteu isso. O mais simples, o mais puro, o mais sincero, é esse que Deus procura. E aí não tem valor nem grego, nem mosaico, mas tem o valor de Deus através da minha vida. O Espírito Santo faz isso. E ele começa então, e o texto diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que maravilha! Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por quê? Qual do homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece senão o Espírito. Ah, mas esse era um grande pensador. Esse era o príncipe dos pensadores. Irmãos, no que diz respeito a Deus, só tem um que vai e volta, que é Deus. É a terceira pessoa, é o Espírito. Você pode gostar. Eu, por exemplo, gosto. Leio muito. Vários. Eu, para trazer essa mensagem, li bastante alguns textos de comentaristas. Joe Wesley, Mark, Arthur. Gosto muito de ler esse pessoal. O próprio Shed. Eu tenho os comentários, então eu leio. Mas, meus irmãos, como vocês é região de praia, eu vou usar uma expressão chula aqui. Eu fico com um olho no peixe e outro no gato. E o peixe, para mim, é o Evangelho e é a palavra. Então eu vejo se aquele irmão não usou dos seus conceitos e dos seus preceitos para escrever aquilo. Mas eu jamais olho para aquele irmão e o que ele escreveu para olhar os preceitos e os conceitos da palavra. Porque eu sei que a palavra é a única que foi inspirada por Deus para que eu e você, por ela, pudéssemos prosseguir. Indo para o final, os irmãos hoje me perdoem, mas quando se fala de infectado e de doença, parece que a gente precisa de um tempinho a mais, né? Pois diz assim, ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana. Ah, meu Pai! Não falamos, irmãos, um ministro do Evangelho, alguém que vem à frente para pregar, ele não pode estar, em hipótese alguma, sendo conduzido por um outro viés, a não ser o Espírito Santo. Por isso diz,
Disto também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. É interessante, irmãos. O homem natural não entende, não compreende. Então ele sempre vai buscar as coisas que conduzem a sua mente a uma empatia, a um prazer de estar então, e aí outorga um grande pensador, um grande filósofo, um grande pregador, e ele então começa agora a defender, porque pensa igual a ele, age igual a ele, sente igual a ele. Por quê? Porque está infectado com esse vírus. Mas aqui diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, vamos ficar de pé? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Os valores são dele. A nossa vida é dele. O nosso sentimento é dele. No grande sermão, Cristo disse, se tu fores ultrajado, se tu for perseguido, se tu for maltratado, tu está frito. Foi isso que ele disse lá, irmãos. Bem-aventurado. Nós, quando mostramos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, nós então entendemos, segundo a palavra de Deus, que é ali que Deus manifesta o seu poder, porque ele mudou essa regra. Ele pegou as coisas que não eram, como os gregos achavam. Eu não tenho nome, eu não tenho conhecimento, então eu não tenho espaço, eu não tenho lugar. Não, meus irmãos. A regra de Deus, Deus quer usar você para a glória dele. Deus quer você uma coisa que ninguém dava valor, uma coisa que não era, uma coisa que se achava ruim, uma coisa que se menosprezava, que era pequena. Pois é esse que Deus está procurando, porque Deus quer usar as coisas tolas desse mundo para fazer e transformar nas grandes coisas. E esse, eu quero que você baixe a sua cabeça agora e que você se coloque diante de Deus e que você pergunte para você mesmo, é esse o evangelho que tu creu? É isso que move a tua vida na fé? Ou você daqui a pouco está pensando em trocar da igreja porque a outra igreja tem uma profissão melhor, ou lá tem um louvor diferente, ou lá tem pessoas mais excelentes, há lá um grau de nível cultural melhor do que aqui? Talvez você, uma hora da vida, pensou isso. Isso é um vírus. E eu quero conclamar você, nessa manhã, a se arrepender e se converter a Deus. E dizer, Senhor, eu só quero o Senhor. Eu só quero a Tua palavra. Eu só quero Te servir. E eu quero convidar você, se o Espírito Santo fez você lembrar de alguma situação, de algum sentimento, de algum pensamento, eu quero convidar você a se colocar aqui na frente, para nós estarmos orando, para que Deus possa nos curar e mudar a nossa mente, orientados pelo Espírito, para que nós, por glórias, por profissões e por atitudes, possamos mostrar Jesus Cristo através da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso procedimento. Enquanto os irmãos estarão cantando, se você foi tocado pelo Espírito Santo, vem à frente. E após nós vamos estar orando e encerrando o culto nessa manhã. Tu és
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Meus irmãos, eu costumo dizer o seguinte: se o Espírito Santo não tocou e não te mostrou nada, glorifique a Deus, exalte a Deus. Mas se por um acaso Ele mostrou alguma coisa, não endureça o seu coração, porque nós somos transformados pela palavra. Hebreus capítulo 4, verso 12. Toda palavra divinamente inspirada, ela tem um propósito, um proveito. Ela é viva, ela é eficaz, apta para discernir pensamento, intenção, junta e medula. Diante dela, todos nós estamos nus. Então eu quero, mais uma vez, dizer a você, se alguma coisa o Espírito Santo tocou você, não endureça teu coração. Se coloque diante de Deus, lembre, pastor, mas eu não quero passar por essa humilhação. Meu irmão, a maneira de Deus é diferente. Os humilhados serão exaltados. Quando nós nos colocamos diante de Deus, Deus faz a obra dele na nossa vida. Pega o nosso coração, pega o nosso entendimento e coloca o entendimento dele na nossa vida. Por isso, nós vamos encerrar o culto nessa manhã, nessa parte. Mas eu ainda peço, mais uma vez, você quer se colocar diante de Deus? E dizer, Deus, eu não sei nem o que pensar. Eu não sei nem o que realmente dizer. Mas eu quero que o Senhor me use e faça completamente a tua vontade na minha vida. Cristo, em todo o seu evangelho, falou isso. Lembra? Pai, faça a tua vontade na minha vida, como já é nos céus. Muitas vezes nós, por preceitos, por conceitos, nós resistimos à obra do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, irmãos, um cântico que nós cantamos muito alegre, solta o cabo da nau. Solte o cabo. Solte o cabo desse navio da tua mente, em que você tem que entender as coisas e compreender as coisas, mas fale diante de Deus, Deus, eu não compreendo, eu não tenho entendimento, mas eu sei que eu quero a tua vontade, eu quero que o Senhor cumpra os planos seus na minha vida, e se coloque, nós num ato de fé,
E é importante dizer que Paulo escreve aos Coríntios e diz: nós temos que confessá-lo publicamente. Porque muitas vezes nós, pelos nossos conceitos filosóficos, gregos, nós queremos ficar no anonimato, nós queremos ficar aprisionados às nossas lembranças e os nossos conceitos. Mas quando nós colocamos diante de Deus, dizer assim: Deus, eu sou esse que penso errado, que falo errado, que sinto errado, mas Senhor, como aquele homem, transforma a minha vida, tira o que não presta em mim, para que eu fique uma obra de arte. E aí Deus vai mudando, vai me dando domínio próprio, vai me dando a temperança, a longanimidade, vai fazendo de mim uma joia, e eu então começo a ser instrumento de louvor, glórias e honras ao nosso Deus. Há entre nós alguém que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Essa é hora de salvação também. Você pode ter a oportunidade de dizer: eu quero também servir a Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Se há alguém que também foi tocado, faça isso agora, levantando a sua mão, e nós após vamos orar também, apresentando a sua vida diante de Deus. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Que Deus abençoe esse irmão. Há mais alguém? Que Deus abençoe esse irmão. Há mais alguém? Por favor, não se chateiem. Venha aqui à frente, vamos ficar desse lado, para nós estarmos orando também, apresentando a vida de vocês diante de Deus. Os irmãos que levantaram a mão, por favor, venham à frente. Sabendo, irmãos, que não é coisa de homens. Nós estamos aqui sem entendimento de filosofia alguma, nem de conhecimento técnico. Desse lado, meu irmão, por favor. E nós simplesmente queremos dar a Jesus a honra de arrumar a nossa vida. Nós mesmos não sabemos arrumar. Muitas vezes nós pensamos, e quando nós vimos, os nossos pensamentos nos levam a sentimentos que nos distanciam do propósito de Deus. Então, nós precisamos verdadeiramente buscar Deus e dizer: Senhor, arruma meu pensamento, arruma meu coração, arruma minha vida. E ele fez isso com Pedro, e quando Pedro entendeu, ele disse: agora tu está pronto para ir servir a igreja, servir os irmãos. Há mais alguém que aceitou Jesus Cristo e quer vir à frente para nós estarmos orando? Não endureça seu coração. Se você já confessou Jesus, glorifique a Deus. Mas se você não confessou, faça isso nesse momento. Ao sair daqui, ao ir embora, não lembre do pregador, nem lembre o nome dele, mas lembre da mensagem da cruz, porque esse é o nosso objetivo. Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por essa manhã extraordinária na Tua presença. E que verdadeiramente, Pai, o Teu Espírito, que olha muito mais do que falamos, do que sentimos e pensamos, mas o Senhor olha a intenção do nosso coração. Que o Senhor, ó Pai, possa estar colocando na vida de meus irmãos que estão confessando completamente o Teu nome, o Teu senhorio em suas vidas. Que o Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito os tome pela mão, conduza eles ao entendimento, conforme a palavra foi dita hoje, que eles possam ter discernimento espiritual, orientação espiritual, e orientados pelo Teu Espírito, eles se aproximem dia após dia da estatura de varão perfeito. Pai, peço também por minhas irmãs que estão aqui e se colocaram, ó Pai, meu irmão também, se colocaram na Tua presença. Eu não sei, não os conheço, Pai, mas sei que o Senhor está olhando, não como eles estão vestidos, nem, ó Pai, como eles têm conhecimento ou entendimento, mas o Senhor pode olhar, ó Pai, os seus corações e as suas mentes. Senhor, eu te peço em nome de Cristo que o Senhor limpe tudo o que está contrário à Tua vontade em cada mente e em cada coração, e que transformados pelo poder do Evangelho, eles possam ser úteis na obra do Senhor. Que verdadeiramente, Senhor, possa começar um tempo novo, um tempo de refrigério, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de perseverança na Tua palavra. E que a Tua palavra, Pai, seja o bálsamo, seja o alicerce, seja o motivo de estarmos aqui todos os dias
e que através de nós o teu nome seja engrandecido e seja louvado e glorificado. É o que eu te peço. Eu te peço, Pai, em nome de Cristo. E ainda, meu Pai, eu te peço que o teu rosto, Pai, resplandeça sobre esses irmãos. Que a graça, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do teu Espírito estejam hoje, Pai, e todo sempre sobre nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos. Depois a gente se cumprimenta. Igreja, podeis assentar? O irmão se converteu aqui, ou veio de transferência e aqui está, e veio, por exemplo, nessa manhã, foi porque Deus trouxe. E você ouviu a palavra para que você entenda. E você entendendo possa trabalhar nessa obra que Deus te colocou. Porque Deus não se engana. Né? Muitas vezes a minha esposa comete uns erros. Esses dias a minha filha, nós fomos no mercado, colocamos o carro e colocou um outro carro igual o nosso perto. Aí eu entro na caminhonete, estou esperando, daqui a pouco está minha esposa lá na porta da outra caminhonete. Ela enganou-se. Deus não é assim. Deus não faz nada errado. Se Ele trouxe você para cá, é porque Ele quer que você aqui produza e produza fruto para a glória dele. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não saia do templo sem dar um forte abraço no seu irmão e fale para aqueles que não vieram hoje que o culto hoje foi uma bênção. Que Deus assim nos abençoe.